angústia, sofrimento, a noite não passa. Eu choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Oi, oi, bom dia, bom dia, que maravilha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então. E aí, como é que tá você? Que legal que tá aqui comigo, né? Muito bom. Aqui quem vos fala, você já conhece, Pastor Marcos Alvim, diretamente do meu estúdio móvel na madrugada, enquanto o dia ainda tá para vir. Eu já tô aqui te amando de coração. Eita, glória, é bom demais. Essa semana nós estamos estudando sobre algo incrível. Essa semana a chave é sobre fé. E você já sabe o texto, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aqui na minha Bíblia diz assim: eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e amado Deus, mais uma vez viemos aqui sentir o seu poder, o poder do amor, o poder que transforma, o poder que dá vida e mantém vivo, o amor, Senhor, que nos dá vida e vida em abundância. Nossa gratidão. Agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós mais uma vez. E o Senhor nos entregue aquilo que foi planejado para nós, para o nosso crescimento, para que outras pessoas recebam essa verdade incrível. Abençoe essa pessoa que me ouve, que a Tua mão esteja a conduzir os seus passos, dando a ela a Tua paz. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, hoje quarta-feira, como você já sabe, vamos falar sobre saúde física. Com certeza, saúde física. Você tem que estar muito interessado nisso aí, meu comportor, minha comportora. Claro, porque tudo acontece aí, no seu corpo. Tem que estar muito interessado, tem que estudar isso aí a cada dia. E olha, eu quero pontuar com você alguns detalhes aqui. O problema do soberbo é que a alma dele não é reta nele. Já fiz a introdução segunda-feira e a gente vai trabalhar alguns pontos aqui da soberba vinculado à saúde física. Porque aqui é onde mais se manifesta ali o soberbo.
é no cuidado do próprio corpo. Gente, isso é inacreditável. O que você faz com a sua casa? Onde é que tu mora? É aí, é o seu corpo. Não é que você é uma alma e tem um corpo. Não, não. Você é tudo isso aí. É o ser humano. Mas o que eu quero pontuar é essa didática, é a metáfora, né, da casa. Porque o soberbo, o texto diz que a alma dele não é reta nele, não é alinhada. A alma dele não está alinhada. Presta atenção nisso. E aí fecha dizendo: quem é justo, o justo, aquele que anda na presença de Deus, vive em justiça, ele vive pela fé. Vive pela fé. Nós temos nosso corpo, ele é algo incrível, é um universo nosso corpo, um universo vivo. Nós temos assim, ó, um número de células inacreditável. As células, elas formam um conjunto de células, formam um tecido. O conjunto de tecido formam um órgão. Um conjunto de órgãos formam um sistema. E um conjunto de sistema forma a maquinaria humana completa, o corpo humano. Ou seja, amigos, na essência, nós somos um organismo vivo. O que é um organismo? Fala isso aí nas suas ofertas, viu? O organismo é algo, é uma estrutura que realiza processos para que a vida aconteça. Entendeu? Dá uma pausa, volta e anota. O organismo vivo é uma estrutura, é um ambiente onde acontecem processos para que aquilo esteja vivo, né? Então, é movimento. As células estão em constante movimento. Todo movimento existe uma estrutura para que isso aconteça. E aí, meu amigo, eu quero estimular você a estudar esses movimentos internos. Por quê, pastor? Porque você tem que se alinhar ao plano original. Eu vou repetir, você tem que se alinhar ao plano original. Para isso, você tem que acreditar que Deus é o teu criador. Você tem que acreditar que Ele criou você. E você recebe de Deus a bênção de estar vivo. Ou seja, Ele planejou o seu organismo, Ele estruturou todos os processos. Estava estudando sobre isso no livro Tratado de Fisiologia Gayton. Tem que estudar, irmão. Não perca tempo. O mundo, ontem falei isso, o mundo gosta de gente que estuda. Tem que aprender. E aí eu quero pontuar com você alguns processos que ainda está dentro da linha da nutrição humana. Na semana passada falamos sobre os itens que faz com que o processo funcione. E agora você já sabe quais são os itens. São alimentos construtores, reguladores e energéticos. E esses alimentos você tem que ingerir eles. Exatamente. Mas para quê, pastor? Para quê? Por quê? Quais são os processos que acontecem no meu corpo? Isso é muito legal. É muito legal.
E eu quero pontuar para você algo, para você ter uma noção de que isso é espiritual, viu? Você sabe que Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lá em Romanos 14, versículo 23, tá aí comigo? Hein? Diz o seguinte, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Ó, no verso que ele fala que o que não provém da fé é pecado, ele está falando do comer. Então, na hora de você comer, você tem que ter fé. Você tem que exercer fé. Fé no Criador que criou os processos para que a maquinaria humana continue funcionando bem. Então, vamos lá. Imagina as funcionalidades do organismo. Na ideia da casa ainda. Vamos pensar que você vai estabelecer a estrutura da casa. Então, você vai colocar proteínas. Proteínas são os construtores. Tá ali os aminoácidos. Quando você senta para comer, você tem que ter uma porção de proteína. Eu vou trabalhar uma ideia aqui, geral, básica, né? Da sua alimentação tem que estar aí, irmão, uma porção de proteína interessante, que ela vai estabelecer a estrutura. Nos vegetais, quase tudo tem algum tipo de proteína, mas de forma especial está os feijões, as leguminosas. São nutrientes de cadeias mais pesadas. As proteínas, quando elas chegam aí no seu corpo, passam pela corrente sanguínea, entra nas células. E elas vão auxiliar em muitas coisas. Uma das funções das suas células para manter o organismo, ou seja, a célula é uma estrutura para que a vida continue. É ali, ó, olha que coisa incrível. As células precisam se multiplicar, elas têm que se autoconstruir. Você tem que ter essa noção. Para isso, elas têm que ter proteína. Para que o ácido desóxido ribonucleico, eita, nós treinei a semana toda para falar isso aqui, brincadeira. O que é isso, pastor? O DNA. Para que ele seja multiplicado de forma perfeita, tem que chegar lá suprimentos de construtores. Mas não são construtores de terceira, precisam ser construtores de primeira. Não pode ser assim, baseado unicamente em fontes animais. Então, amigão, você precisa aprender isso aqui. Não, peraí, então eu vou comer aqui. O que eu vou fazer, pastor, para me entender as proteínas? Então você senta e aí coma, né? 3 castanhas. Chega, 3 castanhas tem proteína suficiente para uma manhã de atividade. Por quê? Porque a castanha, ela tem a proteína vegetal ótima. Amendoim, compra um punhado de amendoim. Punhado, irmão. Há uma quantidade que cabe na sua mão. Não vai ficar o dia todo mastigando amendoim. Ei, não faça isso não, viu? Amendoim, olha, o que tem proteína, se você comer demais proteína, seu corpo fica igual uma borra de café.
sobra proteína, são pesados. E aí isso vai ter que sair, irmão. Isso vai ter que sair. Então fica ligado. Não coma demais proteína, tá bom? Nenhuma casa tem 50 paredes. Nenhuma casa é maciça, só de parede. Porque as pessoas falam, tem que comer proteína. Aí come aquele bife enorme, aquele monte de carne. Não precisa não, viu? Não precisa. Senão, quando chega a proteína animal na tua célula, bate um desespero lá. A vida que ela tem que manter funcionando, não consegue, porque perde muito, gente. Muito mesmo. Se liga, amendoim, feijões, castanha do Pará, castanha do caju. Mas não é demais, não é demais, entende? Então vamos pensar que num prato 100%, você tem ali 20 a 30% de proteína. Proteína boa, proteína criada por aquele que criou você e sabe como funciona o seu organismo. E aí eu vou dar um salto para o outro lado, porque o centro da sua alimentação, que é mais de 50%, 60%, deve ser de reguladores. Mas vamos falar dos energéticos. Os energéticos, irmão, é a batata, a mandioca, a macaxeira, aquela batatinha do mercado, o arroz integral, tem carboidrato, eu já expliquei isso para você. Quando o carboidrato entra no seu corpo, ele precisa ser transformado. Ele tem que virar energia, tem que virar açúcar, glicose. E é claro que aí tem suas ramificações, tem o glicogênio e aí vai. Mas a ideia é o seguinte, ele oferece um ambiente para algo dentro da sua célula, a mitocôndria, para ela gerar energia. A energia faz com que a célula se movimente, entende? Ela se movimenta. Quando você aperta a sua mão, igual eu estou fazendo aqui, são células musculares que estão acontecendo isso. As células musculares, elas não encolhem de forma simples, elas se sobrepõem. Então, elas encolhem numa ideia individual, numa ideia geral, elas se sobrepõem. Para uma célula se movimentar, amigo, precisa de energia, energia elétrica. E lá na mitocôndria tem a usina lá de produção de energia, processos. Você tem que saber como é que funciona os processos. Então, mas ofereça energia boa, irmão. Aí o que a gente pensa? Não, vou comer arroz branco, vou comer açúcar, vou comer energia refinada. Não faz isso não. Por quê? Porque quando você manda energia refinada para o seu corpo, além de não acontecer o processo, o que acontece? Ela tira teus nutrientes. Então faça um pacto com Deus, joga fora açúcar da sua casa. Esse arroz branco você come demais, sem nutriente, não serve para nada, só o bagaço. Quando você for comer carboidrato, hidrato de carbono, as plantas, as plantas de cenoura, beterraba é doce. Coma aquilo que teu Criador fez. Ah, pastor, eu não gosto. Eu vou falar sobre gosto nos momentos que se seguem, lá para frente. Mas eu tenho que estabelecer uma estrutura. Você tem que pensar em como manter o organismo. É isso que eu estou pontuando aqui. Então, olha a ideia da casa de novo. O energético, os açúcares, né, os hidratos de carbono que você ingere, a batata, né, a mandioca, o inhame,
Gente, tem muita variedade. A vida não é só arroz, não. Pelo amor do Papai do Céu. É como se fosse a geladeira na sua casa, como se fosse o fogão, como se fosse itens que produzem, que se desenvolve a partir de energia. Claro, já falei isso para você. Uma casa não tem 1000 geladeiras, 300 fogões. Não, energia é pontual, de acordo com a necessidade. Pastor, isso é as calorias? Isso é as calorias. Não tem, irmão. Por que que você engorda? Claro, você ingere muita energia. Como alguém que ganha muito dinheiro e não gasta. Não tem queima de energia, não tem gasto. Claro, e aí guarda onde? Guarda na pança ou na poupança. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu engordo muito fácil. Você não sabe não, você come demais carboidratos. Macarrão, arroz branco, pão, trigo, são hidratos de carbono complicados. E olha aqui, eu nem estou falando aqui da açúcar, da gordura. Pastor, gordura tem açúcar? Não, amigo. Mas lá no final a gordura vai te dar energia também. E aí a gente acumula esse negócio maluco. Pastor, como assim? Gordura é açúcar? Não, não. A gordura te dá energia. Porque se falta açúcar no seu organismo, vai começar a queimar gordura. Aí começa a ter problema. Porque a queima de gordura lá na mitocôndria produz efeitos colaterais. O que é um efeito colateral, pastor? Que sai pela culatra, que volta contra você mesmo. Pesquisa sobre isso aí e descobre se alguma coisa que eu estou falando aqui, eu estou aqui falando de cabeça aqui, se está certo. Pesquisa, gente. Então, não acumule gordura no seu corpo. Limpe-se dessa gordura visceral aí na sua barriga. Emagreça. Emagreça com nutrição. Não emagreça assim, vou ficar sem comer. Não, vai morrer. Vai devagar. Pastor, e o terceiro item que eu falei semana passada? São os reguladores. Os reguladores você pode comer mais. Devia ser mais abundante no seu organismo. Então você come 20%, 20% de carne, 30% de carboidratos, né? E 50% restante reguladores. Claro, reguladores. Pastor, o que faz um regulador? São as vitaminas. As vitaminas vai aumentar o seu sistema imunológico, vai purificar você. As vitaminas têm N funções, diversas funções. Vitamina C, o famoso ácido ascórbico, precisa ser ingerido. Eu vou tomar comprimido. Para, gente. Vai aí, pega a acerola, que tem ácido ascórbico em abundância, vitamina C. Quando você for sentar para comer, 50% daquilo que você come tem que ser cru. Tem que ser cru. E olha, fica atento na mistura com os alimentos cru. Não misture salada com fruta, tá bom? Tomate é considerado fruta, mas pode ser comido na salada e chega. Então, quando levanta de manhã, faz uma porção de alimento cru, combinado. Isso eu estou repetindo para você aqui. Por quê, pastor? Porque quando as vitaminas são mais rápidos de absorção, de digestão, elas chegam até a sua célula e lá, irmão, ela mantém as membranas das células funcionando legal. Elas fortalecem os leucócitos,
sistema imunológico como um todo. A vitamina D, por exemplo, em parceria ali, ó, ela te ajuda demais, gente. Quanta coisa eu poderia falar aqui para que mantenha o organismo vivo. Pastor, por que alguém iria fazer um esforço desse para ter uma nutrição correta? Porque ele tem que acreditar. Se ele não faz isso, amigo, é o soberbo. Ele não está alinhado com o Criador. É o soberbo. O soberbo, ele só se preocupa em manter a barriga cheia. E qual é a tragédia do soberbo? Diz o texto, eles serão destruídos. Porque vai vir a doença, o infortúnio. Passa a vida toda sem saber como é que funciona o organismo. E na hora que o organismo não está funcionando, na hora que vem uma diabetes, um câncer, na hora que vem qualquer doença do metabolismo, ou qualquer outra doença do sistema, na hora que vem, irmão, a tragédia, o médico está lá para explicar para você o que aconteceu. Isso é trágico, irmão. O simples é o que? Olha, você não cuidou do seu organismo. Você não alimentou corretamente para que ele fizesse os processos para manter a vida. Então, estude sobre organismo. Estude sobre o metabolismo. Doenças horríveis como síndrome metabólica e outras doenças do metabolismo. Estude aí. Entra na internet e você vai perceber que todas elas são deficiência de nutrientes. Por quê? Porque você tem que aprender. Você tem que aprender a ter fé, irmão. Você tem que ter fé. Desistir de viver, eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. É isso aí, meu querido, minha querida. Cuide do seu organismo. Por favor, faça um plano para a sua vida e separe um momento diariamente para você. Olha, você tem internet. Em vez de ficar ali, talvez, pesquisando a vida dos outros, estude como cuidar da própria vida. Tá bom? Tá bom? E aí você vai estar curado a cada dia mais. Quando a dor me fizer desistir de viver, eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Valeu! Tchau, tchau!